A Defensoria Pública da União, em Santa Catarina, realiza hoje um projeto comunitário. Será das 9 às 5 da tarde no Colégio Municipal Aricomedes da Silva, na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. O projeto visa divulgar e conscientizar a comunidade sobre os direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, passando informações e garantindo assistência jurídica de graça. E a Defensoria Pública tem a função de prestar assistência jurídica às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. Os membros também prestam auxílio aos acusados em processos criminais que, mesmo tendo condições financeiras, não constituem advogado para defendê-los. Um projeto de iniciativa popular que cria a Defensoria Pública de Santa Catarina chega hoje à Assembleia Legislativa. Quem conversa com a gente é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, André Castro. André, muito bem-vindo ao nosso estado. Bom dia. Vamos relembrar, além do que falamos, qual que é o papel do defensor público? A Constituição prevê que a Defensoria Pública deve prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não possam pagar por um advogado. Portanto, a Defensoria Pública é uma instituição pública, prevista pela Constituição Federal, um direito fundamental de todo cidadão de poder ter acesso ao judiciário, de poder ter acesso a serviços jurídicos em todas as áreas do direito para a defesa dos seus interesses. Como é essa assistência? Ela acontece durante todo o processo? É uma visita, duas? Como é que funciona? Não, a Defensoria Pública ela é estruturada para atender durante todo o processo. Inclusive atende antes de haver processo e sem a necessidade de processo, promovendo soluções extrajudiciais, como composição de litígios, como a conciliação, a mediação. Havendo necessidade da propositura de uma ação judicial, o defensor público entra com essa ação e acompanha o processo da primeira fase, do primeiro grau, até o Supremo Tribunal Federal, se for necessário. Isso para qualquer caso, qualquer tipo de processo? Para qualquer tipo de processo. Como a Constituição diz, a assistência jurídica é integral e gratuita. Portanto, ela deve se dar em todas as áreas do direito. O principal foco da Defensoria Pública, normalmente, são as áreas de família, onde tem uma procura maior, cerca de 60% dos processos que nós atendemos são na área de família. Outra procura muito grande também é na área civil, de modo geral, que envolve consumidor, contratos como locações, questões do direito à moradia e tantas outras ligadas à área civil. Então, é uma atuação bastante abrangente. E que profissionais são esses? Quem são os defensores públicos e quem os mantém? A própria Constituição Federal dá essa resposta. O defensor público é um funcionário público, ele deve ser recrutado através de um concurso público específico, em várias etapas, onde se avalia todos os conhecimentos jurídicos desse candidato. E uma vez aprovado, ele será empossado e é investido de uma série de garantias, de prerrogativas que asseguram a efetiva independência do defensor público. Perceba que o defensor público é um profissional que tem independência, inclusive, para defender os interesses do cidadão contra o próprio Estado. Por que é tão difícil que Santa Catarina tenha uma Defensoria Pública estadual? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque essa omissão do Estado de Santa Catarina dura mais de 21 anos. A Constituição foi promulgada em 1988 e até hoje o Estado de Santa Catarina ainda não cumpriu com essa obrigação. Isso não é uma faculdade, isso é uma obrigação. A Constituição mesmo diz que, promulgada em 88, dava 1 ano para que todos os estados implantassem a Defensoria Pública. E Santa Catarina realmente não fez. Portanto, é uma pergunta difícil de responder, mas ficamos muito felizes que a própria sociedade civil tenha se mobilizado e com cerca de 50 assinaturas hoje esteja apresentando esse projeto tão importante na Assembleia Legislativa. Tá certo, a gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada.